Olá, bom dia. Bem-vindos à aula teórica 15 da LAP. Na aula de hoje, vamos começar por falar um pouco do pré-processador do C. No entanto, a parte mais importante da aula é sobre polimorfismo, como obter polimorfismo em C. Pronto. Mas sobre o pré-processador, o que é importante dizer é que realmente há um programa que se chama CPP, isto quer dizer C Preprocessor, e este programa é ativado automaticamente pelo compilador de C. Há uma fase prévia à compilação que envolve fazer um pré-processamento do ficheiro de código-fonte que nós escrevemos e depois, quando o compilador atua efetivamente, é já sobre o output do CPP. Portanto, há um pré-processamento e o resultado do pré-processamento é que é efetivamente compilado. Bem, o CPP, o pré-processador, é controlado através de vários tipos de diretivas. Uma diretiva estão a ver aqui várias, há uma série de digamos, palavras especiais que são antecedidas pelo cardinal e há uma coleção vasta de diretivas. Estão aqui a ver alguns exemplos, mas há mais. Não me interessa falar de todas. Agora, as diretivas mais usadas são as que eu exemplifico aqui no início. Macros, isto são aqui duas definições de macros, e estão aqui exemplos de duas constantes. Mas há outras diretivas. Posso anular uma definição. Ok, mas vamos começar pelo olhar para estas macros e tentar explicar como é que o pré-processador funciona efetivamente. Reparem, olha, isto é uma macro que pretende definir uma função que calcula o máximo entre dois valores. E realmente o código da direita confirma isso. Está a obter o máximo. Agora, as macros funcionam por expansão textual do texto. Isto é, quando eu faço uma chamada, imaginem, já agora vou pôr isto aqui neste projeto só para confirmarmos que o programa corre na mesma. Ok, continua a correr. Portanto, isto é código C legítimo. Acontece que se eu chamar esta macro, por exemplo, que os valores não interessa, 2 e 3, em vez de, isto não é uma chamada de função, não. Aqui há a expansão textual da macro, ou seja, este texto é convertido no seguinte, à letra. Fica aqui mesmo 2, 3... 2, 3 e que, portanto, isto vai dar 3, que é o máximo. Enganei-me, aqui é 2. Portanto, as macros são expandidas textualmente. Olha, esta macro talvez não faça muita falta, porque pode perfeitamente ser escrita usando uma função normal. A grande vantagem que esta macro tem é que funciona tanto com inteiros como com reais. Estão a ver? Portanto, se eu tivesse que fazer uma função, tinha que dizer o tipo dos argumentos e tinha que decidir. Ou trabalhava com inteiros ou com reais. De certa maneira, esta macro tem um certo grau de polimorfismo já. Pronto. Mas agora, esta macro que está aqui é algo que jamais poderia ser feito por uma função. Porque aqui estamos, é uma macro, digamos, artística. Porque está-se a aproveitar a expansão textual para enriquecer, digamos, a sintaxe da linguagem com uma construção que não existia. Reparem bem nisto. Eu estou aqui a definir uma operação nova, new type, e o que esta operação faz é o seguinte: cria uma variável dinâmica com o tamanho necessário para representar valores daquele tipo, e depois o resultado, que é um void asterisco, é convertido para type asterisco. Portanto, isto pretende imitar o new do Java. E há uma macro bastante elegante. Eu às vezes uso isto nos meus programas, esta macro. Olha, tenho aqui o not. Para quem não gosta do ponto de exclamação, pode redefini-lo assim. Está aqui a definição de uma constante. E pronto, estão a ver. Usando, como nós podemos especificar aqui uma nova construção da linguagem e como é que ela é traduzida para C básico, nós com as macros até conseguimos estender a linguagem sintaticamente um pouco. Agora, eu recomendo que não se abuse muito disto,
porque criando macros muito imaginativas, às tantas acabamos por introduzir novas construções sintáticas que quem lê aquilo já não reconhece a linguagem, já não sabe o que é aquilo. Pronto. Isto são exemplos bastante comedidos. Ok, pronto. Há aqui diretivas para anular definições. Pronto, eu podia querer anular, por exemplo, se eu quisesse dar uma nova definição da macro max a seguir, eu tinha que primeiro anular aquela e depois definir a nova. Já agora, o include, que vocês conhecem tão bem, também faz parte do pré-processador. Ok? Portanto, o pré-processador vai mesmo buscar o conteúdo integral daqueles ficheiros e coloca-os, expande-os neste sítio. Estão a ver? E agora, ainda temos esta coisa interessante que é a chamada compilação condicional. Estão a ver? Eu posso, de forma posso escrever código alternativo no meu programa e ativar esse código seletivamente. Por exemplo, se eu tiver o debug ligado, quero que seja compilado determinado código. Se não tiver ligado, quero que seja outro. E, portanto, isto é bastante usado em programas profissionais. Pronto, que o programa está preparado para funcionar em vários modos. Há um modo debug que ativa uma série de funcionalidades e que põe o programa a escrever muito output para confirmarmos o que está a acontecer na execução do programa. Mas, claro, a versão final do programa é para ser compilada com o debug desligado, já sem as mensagens. Mas há estas construções. Por acaso, olha, sabe, esta coisa não faz assim tanta falta, porque, sabem, em Java, por exemplo, também se pode obter compilação condicional. Eu em Java posso perfeitamente definir, por exemplo, digamos, uma constante, por exemplo, final boolean debug, por exemplo, igual a true. Pronto. E agora posso ter código. Isto até podia ser estático, mas pronto. E agora posso fazer isto. If debug. E agora tenho aqui código que só corre em modo debug. E isto, no caso do compilador de Java, isto está previsto na especificação do compilador. Se porventura o debug for falso, o compilador, apesar de validar este código, não chega a gerar código aqui. E, portanto, estamos numa situação exatamente igual à do C. Nós, em Java, temos maneira de controlar exatamente, dizer que partes do código são para ignorar. E para isso nem temos que pôr em comentário. Basta proteger aqui por um booleano, que é uma constante que o compilador conhece. Pronto, neste caso, pronto. Mas, portanto, o Java também tem compilação. Agora, só quero dizer mais uma coisa sobre isto. Quando definimos macros, temos de ter muito cuidado com os argumentos. Porque, como a macro é expandida textualmente, podemos ter surpresas más. Por exemplo, eu vou definir aqui uma macro para achar o máximo... não, uma macro para multiplicar dois números. Vou definir assim, multi A e B. E agora, a conta que eu quero fazer. Ok, vou pôr parênteses, mas vou escrever A vezes B. Pronto. Isto está perfeitamente correto. E agora, vou mandar imprimir uma chamada daquela macro. Por exemplo, printf de um inteiro /n, e agora vou chamar max de... não, multi, lá estou eu com max, multi entre, por exemplo, uma coisa simples, 4 e 5. Aqui não vai haver problema. Estou à espera que ele escreva 20. Vamos confirmar. Escreveu 20. Mas agora imagina que eu ponho aqui, por exemplo, 1 mais 1. O que é que irá aparecer? 6. Mas o que estávamos à espera era que fosse 10. Não era? Porque, reparem, isto foi expandido textualmente e, portanto, esta chamada foi transformada em
1 mais 1 vezes 5. E não há dúvida que isto vale 6. Porque o vezes é prioritário. Como é que isto se resolve? Assim. Portanto, esta é uma regra, é um conselho que se costuma dar. Quando definimos uma macro, nós devemos sempre colocar parênteses à volta dos argumentos e já agora também parênteses à volta do resultado final. Foi o que eu fiz aqui. Estão a ver? Assim evitamos más surpresas. Mas pronto, sobre macros, era isto que eu queria dizer. Olha, posso dizer ainda mais qualquer coisa. O CPP, o comando CPP, se quiserem, pode ser chamado à mão. Olha, ele neste caso está a ler do Standard Input. Aliás, deixa-me fazer aqui uma experiência. Vou meter esta macro aqui e agora fazer uma chamada do max de, por exemplo, 3 mais 4 e 6. Ctrl D. Estão a ver? Está aqui o resultado da expansão. Estamos a vê-lo. CPP. Pronto. Em todo o caso, eu recordo, este é um programa que está instalado, está sempre presente em qualquer instalação de C, mas é chamado como para fazer um processamento prévio dos ficheiros, antes da compilação efetiva. E é chamado automaticamente. Agora, vamos à parte mais importante e interessante da aula. Penso que há aqui coisas interessantes para discutir. Ok, polimorfismo. Ou polimorfia, também se pode dizer. Bem, para já, a polimorfia ou polimorfismo nas linguagens é algo muito importante. Querem ver? Vou dar aqui um exemplo. Vou chamar o OCaml e tenho aqui ao lado uma função já muito conhecida, que é o comprimento da lista. E estão a ver, esta função aceita listas de qualquer tipo. É uma função polimórfica. Imaginem que não tínhamos polimorfismo, era um pesadelo. Eu, se quisesse achar o comprimento de uma lista de inteiros e de uma lista de reais, tinha que programar esta função 2 vezes. E é mais ou menos a situação que existe em C. O C, a base do C não suporta polimorfismo e, portanto, eu se quiser, por exemplo, programar uma ordenação de um vetor, se calhar vou ter que programar várias vezes o mesmo algoritmo. Um para ordenar um vetor de inteiros, outro para um vetor de reais. É uma chatice. As linguagens antigas tendiam a não ter polimorfismo. A vida dos programadores era muito aborrecida. Mas as modernas tendem a suportar polimorfismo, porque é um mecanismo valioso que nos permite poupar tempo e também evitar erros. Porque eu, se programar o sort 3 vezes, se calhar da terceira vez vou meter lá um erro qualquer. E não vou dar por ele. Pronto, mas portanto, o polimorfismo é importante. E o C de base, à partida, não tem polimorfismo. Pronto, pontualmente há uma ou outra coisa polimórfica. Eu posso dizer que este max, definido como macro, é polimórfico, porque trabalha tanto com inteiros como com reais. Mas não vai muito além disto. Olha, a operação, por exemplo, de aceder a um vetor com um índice inteiro também é polimórfica porque permite trabalhar com um vetor de qualquer tipo. Não é? Seja um vetor de inteiro. Portanto, há algum polimorfismo embebido na própria linguagem. A operação de indexação é essencialmente polimórfica. Mas a questão importante é que será que o programador consegue escrever funções polimórficas em C? Pronto. Ok, é possível, mas usando mecanismos de baixo nível. Usando de forma habilidosa apontadores de void asterisco e macros. E é isso que eu quero exemplificar. Ok? Então, olha, vou colocar aqui primeiro um problema para discutirmos, um problema resolvido para já de forma monomórfica, tá bem? E depois, para discutir como é que se pode, quais são as hipóteses que temos disponíveis em C, vamos tentar criar versões polimórficas deste código. Então, olha, o exemplo que eu queria discutir é este. Esta é uma função que já apareceu há 2 aulas teóricas, que serve para fazer o swap de 2 variáveis inteiras. Estão a ver? Como ela faz o swap, os argumentos têm que ser passados com apontadores. Não era muito importante, mas para tornar isto mais interessante, eu vou mesmo colocar o código. Eu penso que torna isto, ok, ligeiramente, veremos isto a correr.
E ainda não examinamos este código como deve ser. Olha, vou examiná-lo aqui no Eclipse. Portanto, esta função recebe 2 apontadores para inteiros, ok? E ela aqui está a trocar o conteúdo vá lá, da célula de memória apontada pelo A, está a trocá-la com o conteúdo da célula de memória apontada pelo B. E usa aqui esta variável auxiliar para fazer a troca. Vocês sabem, para trocar duas variáveis, precisamos sempre de uma variável auxiliar. Isto percebe-se melhor se vimos um exemplo de utilização. Reparem bem, eu tenho aqui duas variáveis inteiras, x e y. Pronto. E reparem como eu estou a chamar o swap. Estou a passar 2 apontadores, um apontador para cada variável. E eu estou a imprimir o valor das variáveis antes e depois. Vamos correr o código para confirmar se isto funciona bem. Olha, funcionou. Reparem, os x e y começaram com 5, 6. Eu mandei imprimir, cá está, 5, 6. Fiz a troca e realmente a troca foi feita. Foi efetuada. Pronto. Mas agora, esta função é monomórfica porque só sabe trabalhar com inteiros. Imaginem agora que eu queria fazer uma troca de 2 reais ou de 2 datas de calendário. Coisas dessas. Pronto, o que eu podia fazer era duplicava esta função e mudava o tipo e tinha pacientemente de estar a repetir o código para cada tipo. Ok, vamos ver alternativas em C. Como é que se pode fazer? E eu vou começar pela alternativa clássica. Geralmente, quando se fala em polimorfismo em C, e não se diz mais nada, é nisto que se está a pensar. Reparem, a solução vai ficar um pouco complicada, mas vamos conseguir obter o objetivo, que é, eu quero ter uma função chamada swap que consegue trocar o valor de 2 variáveis de qualquer tipo. Ok? Bem, este código está aqui escrito para ser examinado. Isto não é daquelas coisas que dá para raciocinar e escrever o código a pouco e pouco. Não. É tão radicalmente novo que temos de dar o código e examiná-lo. Mesmo assim, deixem-me copiar o código primeiro aqui para o Eclipse. Copy. Então, vejam bem. Ok, então é assim. Eu quero ter um swap completamente polimórfico. O meu plano vai ser o seguinte. Bem, vou passar 2 apontadores, como aqui, para as 2 variáveis cujo conteúdo eu quero trocar, número 1. Mas agora, como o tamanho das variáveis não dá para prever, e eu estou preparado para fazer a troca a baixo nível, eu vou exigir aqui, neste argumento, que seja passado o tamanho das variáveis em bytes. Estão a ver? Portanto, a ideia é que este swap será chamado com 2 apontadores e ainda o tamanho das variáveis que eu quero trocar. E agora, o que este código está aqui a fazer, já agora está aqui, à esquerda, é parecido com o outro, só que o que está a acontecer são transferências de bytes entre zonas de memória. E para fazer a cópia, estou a recorrer aqui a uma função de biblioteca, que é muito popular em C, que por acaso está definida no string.h, curiosamente, mas que não tem a ver com strings. Ela basicamente permite copiar um bloco de memória de uma zona de memória para outra. E estão a ver, aqui diz o destino, um apontador para o destino, um apontador para a origem e digo o número de bytes a copiar. Portanto, isto é mesmo baixo nível. Dá para sorrir. Agora, de qualquer maneira, há aqui muita sofisticação. E eu até quero começar a chamar a atenção para esta primeira linha. Reparem, isto é algo que tradicionalmente era impossível em C, mas apareceu no C99. Aliás, como eu digo aqui neste comentário. Reparem, estou a definir um array auxiliar que vai ter o tamanho indicado por este argumento. Portanto, estou a ver, o tamanho dele é dinâmico. Ele vai criar um array com o número de bytes que eu pretendo. E, portanto, isto é apenas um buffer que eu vou usar para a cópia. Começo por copiar o A, ou melhor, a zona de memória apontada pelo A para o AUX,
copio o B para o A e depois copio o AUX para o B. Byte a byte. Ok, vamos testar. Vou correr esta execução. O que está aqui em baixo é a execução antiga. Vamos correr isto agora. Ele vai compilar. Ok. E voltamos a ter o resultado correto. Porque é que ele está aqui a dar este warning? Implicit. Porque eu me esqueci do std. Save. Correr outra vez. Ok, já desapareceu o warning. E sabem, este exemplo aqui do swap é um pouco académico, mas foi um exemplo que eu arranjei porque tem pano para mangas do ponto de vista de discussão de polimorfismo. Ok, mas pronto, esta é uma técnica, é a técnica que eu diria principal, e até digo já uma coisa, a própria biblioteca do C tem lá pelo menos uma função, que eu já vou falar dela daqui a bocado, que está programada exatamente neste estilo. Portanto, é uma função que até processa um vetor e ela trabalha com valores de qualquer tipo e internamente anda a copiar sequências de bytes de um lado para o outro, sem saber o tipo das coisas envolvidas. Portanto, eu vou chamar a isto é uma implementação de polimorfismo que manipula diretamente a memória, e está tudo implementado à custa de void asterisco. Porque o void asterisco aqui tem um papel importante, reparem aqui na chamada. Eu consigo aqui passar apontadores de forma até relativamente conveniente. Não é muito bonito pôr ali o i comercial, mas já é muito bom não ter que fazer casts. Estão a ver? Portanto, eu passo aqui o apontador para o X, apontador para o Y e o tamanho. Agora, vamos discutir aqui esta solução. Ok, ela é eficaz, funciona. Eu com isto consigo fazer o swap de duas variáveis de qualquer tipo. Isso é bom. Agora, tem alguns problemas. Do ponto de vista, sintático, não é muito agradável. Temos que passar aqui explicitamente o tamanho do tipo. Estão a ver? Temos que pôr ali o i comercial. Portanto, do ponto de vista... não é muito simpático. Do ponto de vista sintático. Pronto. Outro grande problema desta função é que não é nada segura. Imaginem que eu passo aqui o endereço para um inteiro e aqui o endereço para um real. E depois o size-off de inteiro. Eu acabo por estar aqui a fazer uma coisa bem estranha, que é trocar um inteiro com metade de um real. Porque tipicamente um real, pelo menos de um double, ocupa o dobro do espaço do inteiro. Portanto, isto não é seguro. Agora, o que se costuma fazer em C é o seguinte: nós por vezes escrevemos funções destas, aceitamos a insegurança e temos especial cuidado na chamada, porque o compilador não vai validar nada. Se houver algum erro na chamada, se tivermos sorte, o programa vai estourar. Pronto, se tivermos azar, é aquele problema que eu já falei uma vez. O programa corre até ao fim e depois acaba com um resultado errado, que é a pior coisa que pode haver. Porque vamos acreditar no resultado, e etc, etc. Portanto, solução número 1. Isto é o que eu chamo polimorfismo implementado usando manipulação direta de memória ou, de outra maneira, usando void asterisco. Porque é aqui que o void asterisco aparece. Os dois estão ligados, porque eu, para usar void asterisco, é porque vou manipular a memória diretamente, que é o que eu estou aqui a fazer. E, portanto... já agora, o memcopy. Deixa eu ver, vou aqui escrever memcopy. Estão a ver? Pronto, está aqui o manual do memcopy. Vejam o cabeçalho do memcopy. Tem o destino, que é um void asterisco. Tem a origem, que é também um void asterisco. Curiosamente consta. Ele aqui está a indicar que a zona, a origem vai ser lida, mas não vai ser alterada. E tem o tamanho. E depois há aqui mais documentação. Ok, sair. Ok, vamos ver outra maneira. E esta maneira também é tão radical que vamos ter que olhar para a solução e explicá-la. Pronto, aqui a ideia é usar uma macro de forma habilidosa. Mas esta macro tem uma série de truques. Olha, eu vou também copiar este código para aqui.
Vamos ver o melhor que conseguimos fazer usando apenas macros. Já agora, esta discussão é bastante invulgar. Isto fui eu que deu-me na cabeça especular sobre este assunto. Achei este assunto interessante e também meio divertido. E eu aqui tentei resolver este problema. Até onde é que conseguimos ir com macros? Pronto. Eu diria que a macro mais intuitiva para fazer a troca de dois valores seria esta que eu acabei de escrever. Reparem bem. Portanto, está decidido. Para já, o que é que quer dizer esta seta? É que uma macro, em princípio, só pode ter uma linha. E quando ela tem mesmo de ter várias linhas, temos de terminar cada linha com este símbolo. Ele diz que a linha seguinte é para ser junta à linha de cima. É chamado, isto é o símbolo de continuação. Estão a ver? Portanto, é para dizer ao pré-processador de que a macro ainda não acabou. Agora, quando ela acaba, eu já não ponho esta barra. Backslash. Não sei como é que se diz em português. Agora, isto está feito mesmo com o espírito de macro. Reparem bem, a macro recebe o nome de duas variáveis e recebe um tipo. Porquê é que recebe o tipo T? Porque nós precisamos aqui de definir a tal variável auxiliar para fazer a troca. E, portanto, já que eu preciso, e já que atendo que sou eu que estou a criar a macro, eu vou fazer da maneira que me dá jeito. Portanto, eu decidi que quero passar o próprio tipo como argumento. E isto, em princípio, como está, até funciona. Eu depois já explico a razão de ser das outras partes que eu apaguei. Mas vamos confirmar. Ok, funcionou. Cá está, 5665. O que é que aconteceu? Reparem bem. A chamada da macro, que está aqui, ele expandiu textualmente e, portanto, estas três linhas aparecem copiadas para aqui, com o A trocado por X, o B trocado por Y e o T grande trocado por inteiro. E porquê é que eu dei este nome tão estranho à variável, ao buffer que uso na troca? Eu pus estes sublinhados. Se eu pusesse só aux, podia haver o risco de, no sítio onde eu estou a expandir a macro, já haver uma variável com aquele nome. E eu estou a tentar arranjar aqui um nome estranho para tentar evitar conflitos de nome. Pronto. Portanto, esta macro à partida parece bem, mas não está bem ainda. Imaginem que por acaso eu quero fazer algo aqui do género. Olha, para já ponho aqui true, mas imagina que eu quero usar o swap dentro de um if. Como isto é expandido textualmente, porque é que ele está aqui a dar erro? Porque eu me esqueci de, atenção, querem ver? std bool. Quando queremos usar booleanos, espero que o erro, já desapareceu o erro. Boa. Como a macro é expandida textualmente, estão a ver, este if está só a apanhar a primeira linha. Portanto, estamos a declarar uma variável auxiliar apenas dentro do if. E estas duas linhas já aparecem fora do if. E, portanto, isto nunca poderá funcionar porque... Aliás, deixa eu ver o que é que vai acontecer. Ok, dá erro. Pronto, porque há aqui duas linhas. Olha, ele está a dar o erro exatamente aqui no aux. Porque eu estou a usar uma variável aux que não existe. O aux é local à parte interna do then do if. Ok, aparentemente isto resolve-se de forma trivial pondo aqui umas chavetas, não é? E por acaso acho que vai-se resolver este exemplo. Deixem-me ver. Ok, correu 5665 neste caso. Mas continua a haver problemas. Porque reparem, eu quis pôr aqui este ponto e vírgula porque eu estou habituado a terminar as chamadas das funções com ponto e vírgula. Aliás, é obrigatório. Quando se chama uma função e quando o resultado não é para atribuir a nada, temos de pôr ali o ponto e vírgula. Mas reparem, como este swap já tem chavetas, a verdade é que este true está a abarcar apenas a zona das chavetas. E tecnicamente este ponto e vírgula já é uma instrução vazia separada. Isto está a ficar complicado. Aqui dou bem, mas imagina que eu ponho aqui um else. Else, ponto e vírgula.
Estou a tentar correr, mas isto não pode correr. Porquê é que isto agora deu problema? Porque, reparem bem, tecnicamente, no ramo den deste if, estão duas instruções. Está aquele bloco que tem chavetas, aqui, e depois tem a instrução vazia. E vocês sabem, eu no ramo do if, no ramo den, só posso ter uma instrução. Para ter duas tenho que pôr chavetas. Mas agora é ridículo estar a pôr chavetas por causa disto. Portanto, uma solução para o problema é tirar aquele ponto e vírgula. E vai resolver o problema. Ele lá fez a troca. Estão a ver? Portanto, mas agora é um bocadinho aborrecido. Pronto, dá para viver assim. Mas é aborrecido porquê? Porque eu agora, ao chamar esta macro, eu tenho de ter consciência de que é uma macro e que não posso pôr ali mesmo o ponto e vírgula. E, portanto, isto é uma complicação para mim mesmo. Era interessante conseguir fazer a macro de tal maneira que obrigava mesmo a pôr ali o ponto e vírgula. Epá, e é aqui que aparece aquele código que eu dei há bocado, que é uma solução altamente criativa. Isto é um truque antiquíssimo. Faz parte da história antiga do C. Mas... Ok, olha, para isto ficar bem arrumado, vou voltar a copiar. Vejam como isto é criativo e mesmo interessante. Só para ver isto, até já valeu a pena esta aula, aprender este truque. Reparem, eu envolvi o tal código que eu quero chamar aqui, tem as tais chavetas, num do while. E porquê é que eu pus para já num do while? Porque o do while exige a colocação aqui do ponto e vírgula. A sintaxe do C exige a colocação do ponto e vírgula. Claro que eu não vou colocar o ponto e vírgula aqui e vou colocar aqui. Aliás, estão a ver, está a dar erro neste momento, porque está a faltar o ponto e vírgula. Se eu escrever, resolve-se tudo. Portanto, estou a conseguir obter o ponto e vírgula que eu pretendo. Alto truque, não é? E agora, porque é que eu pus aqui 0? Ou podia pôr false, pronto. Para garantir que isto executa apenas uma vez. Portanto, é um ciclo, ele executa sempre isto, porque o do while executa o corpo pelo menos uma vez e termina logo. E pronto. Está aqui uma macro bastante artística, que tem muita ciência. Isto faz parte do folclore do C. Pronto, eu até gostaria de saber quem é que teve esta ideia pela primeira vez. Mas não há dúvida, estão a ver, conseguimos ter agora, do ponto de vista da chamada, uma situação bastante simpática. E eu digo que isto até é mais simpático do que a versão com o void asterisco, neste caso. Porquê? Vamos comparar, olha, lado a lado. Reduzir aqui um pouco o tamanho. Pronto. Vejam o que é mais agradável do ponto de vista da sintaxe da chamada. Com o void asterisco, tínhamos de passar dois is comerciais ali e passar ali uma chamada de size-off do tipo. Aqui, isto tem aspecto de ser mais alto nível, pelo menos. Repara, estou a passar, não pus os is comerciais, estou a passar diretamente as variáveis e estou a passar o tipo delas. Portanto, eu diria, do ponto de vista sintático, a chamada ficou muito mais agradável. Mesmo assim, é aborrecido ter que pôr aqui este int, não é? Para ser ideal, o que eu queria era isto. Atenção, isto era o ideal. Mas nós estamos a fazer compromissos. Vamos confirmar que isto funciona mesmo. Ok, funciona. 5.6 passou a 6.5. E pusemos ali o int. Agora, do ponto de vista da segurança, esta macro não é completamente segura. Mas também me permite fazer disparates. Porque se eu passar aqui um inteiro e um real, eu penso que ela não vai dar erro. Imaginem aqui que o y é um double. Vamos ver. Double. Ver o que acontece. Ok. O problema é que eu estou a escrever isto agora. Tem que ser F aqui. Ok, estão a ver? Já desastre. Primeiro, ele mostrou corretamente que temos o 5 e o 6.0. Lá está. Fiz a troca.
Mas no final o que ficou no y foi 0. Agora não sei explicar porquê. Esta troca... talvez até saiba. Porque, ok, esta variável é inteira e, portanto, ele começou por atribuir ao aux o valor 5, depois meteu no real o valor 5. Espera aí. Por acaso isto também dá. O erro foi aqui. Ok, aqui também dá para trocar. Ok, um que não pode dar. Imagina que eu ponho aqui 6.7. Este não pode dar porque eu não consigo pôr o 6.7 no inteiro. E portanto agora já consegui criar uma situação de desastre. Pronto, estou a ver. Eu ao trocar o 5 com o 6.7 obtive 6.5. E portanto não é nada disto que eu quero. Isto é só para mostrar. Deixa-me fazer undo várias vezes. Para voltar à primeira forma. Acho que era assim. Ok, voltamos à primeira forma. Portanto, esta macro é simpática. Pronto, mas também é insegura. Não há a mínima dúvida. Já agora, isto é uma à parte. Aqui. Se eu quisesse... Imaginem que eu queria... Deixa-me ver se eu falo disto aqui. Olha, por acaso falo. Tinha aqui um apontamento sobre o GCC. E vou já falar disso. Aqui. É que no GCC há uma extensão que nos permite fazer isto. Querem ver que é... acho que é assim que se escreve. Type of A. É uma coisa muito... Eu tenho pena que a linguagem C de base não tenha isto. Portanto, em C, no GCC, há uma extensão da linguagem que permite fazer o seguinte. Isto é considerado um tipo. Portanto, eu estou a declarar uma variável chamada aux. Este tipo é uma cópia do tipo do A. Portanto, eu aqui consegui obter a perfeição sintática. Estão a ver, passo o XY, a própria macro obtém o tipo do A por esta via, define a variável auxiliar e vai por aí fora. Infelizmente isto não existe no standard. Isto para estar a correr é porque eu devo estar a correr o projeto não está configurado para... Certamente. Pronto, mas não há dúvida que isto funciona, porque se eu mandar correr... Já agora, deixa-me ver aqui as propriedades. Dialeto. Se eu mandar ativar o standard... Estou à espera que isto não funcione. Olha, lá estão erros. E ele não sabe o que é o type of. Pronto. Mas, usando o default, já corre. Eu estou a usar as extensões do GCC. Pronto. É realmente pena isto não existir em C. Agora, ok, mas onde é que eu estava há bocado? Deixem-me voltar ao ponto em que eu tinha este código. Assim. Ups. E ponho aqui int. Deixa eu ver se isto corre. Ok, corre. O que é que queremos fazer agora? Portanto, aqui o que eu pretendia era, apesar de tudo, ver até que ponto conseguimos omitir esta coisa. Isto agora já não é nada de muito fundamental. Estamos a explorar, a ver até onde é que podemos ir. Pronto, com a macro a coisa ficou simpática. Mesmo assim, ficámos aqui com este argumento que o ideal era que não existisse. E sabem, pensando um bocado, explorando as hipóteses todas, até que ponto é que conseguimos arranjar a maneira de, na chamada, passar apenas o x e o y e seus is comerciais, bem, há uma solução para isto. Se calhar obriga a pensar bastante, mas é uma solução mista, que mistura macro com void asterisco. E é essa solução que eu vou colocar aqui. E vamos examiná-la e vamos criticá-la. Portanto,
Vejam bem aos extremos a que fomos para conseguir obter esta sintaxe simpática. Bem, para já eu copiei para aqui o swap de há bocado. É rigorosamente, só lhe mudei o nome. Porque este swap é auxiliar da macro. Eu quero que o nome swap bonito fique para a macro. Portanto, é o código de há bocado. Portanto, este swap troca 2 blocos de memória com tamanho n. Simplesmente. Pronto. E agora, para introduzir cosmética aqui, eu estou a programar uma macro chamada swap apenas com 2 argumentos que chama aquela. Portanto, isto até não é nada misterioso. Reparem, o swap chama a função swap, a macro swap, portanto, chama a função sublinhado, sublinhado, swap, passando o endereço do A, o endereço do B e o sizeof do A. É aqui que conseguimos poupar o N. Aqui a chamada do sizeof. Pronto. Agora, isto do ponto de vista da segurança é fraquinho, mas se eu tiver desesperado e se quiser estender a linguagem com uma operação bonita como esta, posso fazer desta maneira. Aliás, deixem-me dizer, em C standard, esta é a maneira ideal, pronto. Ideal em termos sintáticos. Porque vejam as alternativas. Na primeira forma, tínhamos que passar is comerciais e o inteiro. Na segunda forma, tínhamos que passar o tipo. Na terceira forma, conseguimos atingir a perfeição, pelo menos ao nível da simplicidade da chamada. Isto é o melhor que se pode fazer em C standard. Agora, claro, como eu já disse há bocado, em GCC, usando o typeof, conseguimos, logo aqui nesta versão, ter uma solução bonita. E pronto. Estas são as técnicas à nossa disposição. Agora, eu volto a dizer que a técnica normal que se usa para implementar polimorfismo é a primeira que eu referi. Esta que põe tudo à vista, não tenta colocar cosmética no sítio da chamada. Nós estamos a chamar a função polimórfica e aceitamos. Não é bonito, mas é bom termos a função polimórfica, porque se ela não existisse, tínhamos que estar a implementá-la várias vezes, para vários tipos. E, portanto, às tantas até pode não ser de todo mau. Nós, ao chamarmos a função, termos consciência de que há aqui uma coisa um pouco mais estranha, mas pronto, temos consciência do que é que se passa ali. E vamos ter cuidados especiais. Eu não estou a tentar esconder nada por trás de uma sintaxe bonita. Está aqui tudo à vista. E, portanto, eu tenho mais condições de exercer o meu espírito crítico. Ok? Pronto. E isto foi a parte mais importante da aula. Mostrar estas 3 técnicas. E agora, eu vou continuar com o seguinte. Tenho aqui um pequeno exercício que eu geralmente não faço na aula presencial, mas vou fazer aqui. É que sabem, há uma função de biblioteca do C chamada QSort, que faz uma ordenação de vetores e é uma operação muito popular, é muito, muito usada. Ela está disponível neste módulo da biblioteca, no stdlib, que por acaso eu não incluo aqui ainda. Pronto. E permite ordenar um vetor qualquer. E o exercício que nos pedem aqui para fazer manda-nos ordenar um vetor em que as componentes são datas de calendário. Ok. Vamos tentar fazer isto. Vou pôr aqui ststandardlib, que vou precisar. Eu não vou precisar de booleanos. Também não fazia mal deixar ficar. E vamos fazer o seguinte. Vou pôr aqui o tipo das datas. Já vão ver onde eu quero chegar. Pronto. Vou definir aqui um vetor de datas. Como é que faço isto? Os pormenores agora não interessam. Date, vect, sei lá, 100. Pronto, tenho aqui um vetor com 100 datas de calendário. E agora, imaginem que eu preenchi o vetor com uma série de datas e agora eu quero ordenar este vetor crescentemente e quero aproveitar esta função de biblioteca cuja documentação está aqui. Aliás, nós vamos ler a documentação para conseguirmos fazer a chamada. Ok, então eu vou chamar o QSort, abrir parênteses. Vocês vão ver que o estilo é exatamente
o estilo da primeira versão do swap que fizemos, aquele baseado em void asterisco. O que é que ele pede como primeiro argumento? Há 4 argumentos para começar. O primeiro, isto vai demorar uns 10 minutos a fazer. Pronto. O primeiro é um apontador para o início do vetor. Eu já usei isto tantas vezes que sei de cor. Onde é que isto está explicado? O base argument points to the start of the array. Pronto. E, portanto, basta pôr vect. Porque vocês sabem, o nome de um vetor em C é um apontador que aponta para a primeira componente. É exatamente isso que eu passei. Ok, o segundo argumento é um valor inteiro e é, lendo aqui, é o número de membros. É o número de membros que o vetor tem. Onde é que isso está escrito? Ele ordena um vetor que tem este número de elementos. Quantos elementos tem este vetor? Neste caso é 100. Pronto. Eu, se calhar, idealmente, devia ter definido uma constante, mas eu aqui prefiro pôr o 100 para não haver dúvidas. Pronto, pelo menos é o número de elementos do vetor. O terceiro elemento, o que é? Olha, é o size. É o tamanho de cada componente do vetor. E na chamada eu vou pôr size of de date. O que é que eu fiz? Para aqui. Fiz o new line sem querer. Date. Portanto, este é o terceiro argumento. Estes argumentos são os mais simples. Portanto, eu passo para a função de ordenação o vetor, através de um apontador, digo quantas células tem o vetor, que são 100, e digo o tamanho de cada célula. Estão a ver, com esta informação, a função já está apta a copiar datas de um lado para o outro. Da maneira como nós fizemos ali o swap. Ele consegue transferir de um lado para o outro, porque ele sabe o número de bytes de cada data. E usando o memcopy, internamente pode fazer as coisas. Vamos à parte mais complicada, que é... Há um quarto argumento, e último, que é uma função inteira que exprime a relação de ordem que queremos. Portanto, temos de ensinar a função que é sorte a ordenar. Ou melhor, temos que dizer qual é a relação de ordem que vamos usar. Portanto, eu vou ter que definir aqui uma função ao lado auxiliar. Já agora, o tipo dela deve ser este. Portanto, é uma função... Isto quer dizer é apontador para função que tem estes argumentos e devolve um inteiro. Isto é um apontador para função. Pronto. O cabeçalho deve ser este. E eu vou chamar à função... vou ter que dar aqui nomes aos argumentos, senão vou ter um erro. Portanto, e vou chamar à função, sei lá, compare date. Portanto, esta função recebe 2 datas e vai compará-las. E, de acordo com a documentação, o resultado... Há 3 hipóteses. Se a primeira data for mais pequena que a segunda, eu devo retornar um valor negativo, qualquer. Pode ser -1 ou qualquer valor negativo. Se forem iguais, devo retornar 0. Se a primeira data for maior que a segunda, então devo retornar um valor positivo. Pronto, e é isso. E agora, portanto, eu vou programar esta função, compare, não sei escrever a palavra compare, e vou passar aqui a função. E para já, na chamada não tem erro. Repare, ele diz aqui que é apontador e tecnicamente, em rigor, eu até podia descrever isto. E está certo. Esta é a maneira antiga de se passar em funções. Antigamente, para passar uma função, tínhamos que passar um apontador para a função. Mas depois houve uma altura no C em que se introduziu uma conversão automática do nome da função em apontador e o próprio compilador põe o i comercial por nós. Esta é a maneira moderna de chamar a função. Mas agora, falta programar a própria função. E temos aqui uma dificuldade, porque nós queremos comparar 2 datas, mas os argumentos são void asterisco. Porque, repara, esta função não pode adivinhar que vai ser usada com datas de calendário. Portanto, ela é geral, é polimórfica. E, portanto, nós é que nos temos de nos desenvencilhar aqui. Olha, o truque tradicional aqui que se costuma fazer é o seguinte. Eu vou definir aqui 2 datas, 2 apontadores para data. Vou chamar a este. Olha, aqui vou chamar, sei lá, V de void. A e B.
E vou fazer assim. A recebe AV. Asterisco B recebe BV. E não é data, é date. Save, ver os erros. Claro, ele aqui, olha, para acabar com este erro, só para o calar, return 0. Já se corrige isso. Ok, a função está-se a compor. Portanto, estão a ver, esta é a maneira tradicional de fazer as coisas. Eu recebo aqui duas variáveis, dois voids asteriscos, e vou convertê-los para datas. Há aqui uma coisa... Isto está a ser demasiado permissivo. Querem ver? Eu vou aqui ativar o standard, porque isto não está correto ainda. O C, para não estar a dar erro aqui, é porque está a usar as extensões. Vou ativar aqui o standard 11. Apply and close. Então, estou à espera que haja aqui um erro. Cá está o erro. Sabem qual é o erro? É que, vejam bem isto, o que está aqui a ser passado são, este tem a ver com o const, são apontadores que apontam para uma zona de memória que é constante. Portanto, esta função até tem os argumentos muito bem pensados, porque ela não tem necessidade de escrever nas datas, ela só vai ler as datas que estão apontadas por estes dois apontadores. E o próprio cabeçalho da função exprime dá essa informação de que as zonas de memória que são passadas para aqui são para serem lidas. Mas eu, como defini aqui duas variáveis, dois apontadores que apontam para zonas de memória que já não são constantes, através destes apontadores eu consigo violar esta restrição. E o ANSI C está-me a avisar do problema. Se eu puser aqui conste, espero que o problema desapareça. Deixa eu ver. Não, este é o problema do plugin. Espera, conste, date A. Agora não estou a perceber. O erro agora é outro. Olha, eu quero mostrar. O erro há bocado. Save. Mandar correr. Deu erro, pronto. Mando correr só para o plugin ativar. Estou a ver. A mensagem tem a ver com o fato de eu estar a fazer discard do const. Estão a ver? Portanto, não há a mínima dúvida que o erro... Aliás, há aqui vários warnings. Olha, há 3 warnings. É o const e o A e o B não serem usados. Ao pôr o const, o primeiro warning desaparece. Vou fazer save para forçar. Ok. O plugin tem que mandar correr para ele acordar. Pronto, só tenho os 2 warnings relativos ao uso do A e do B. Pronto, vamos continuar. Estamos a aprender muito com isto. E isto é polimorfismo, portanto, esta é uma função polimórfica que, para ser usada, temos que usar o C com alguma profundidade, algum conhecimento. E agora a questão é como é que eu vou comparar as duas datas. Qual é a maneira mais fácil? Agora, para não estar a escrever muito código. Olha, a maneira mais simples eu acho que é esta. Primeiro, vou testar o ano, year. Se os anos forem diferentes, tem 2 datas que diferem no ano. Se o ano é diferente, quer dizer que já posso decidir. O resultado é... ou vai ser um número positivo ou negativo. Não vai ser 0. E a maneira mais simples de dar o valor, para não estar com ifs, é fazer uma subtração. Estou a ver, subtraia a data da direita da data da esquerda. Eu penso que isto resolve o problema. Sim, resolve. Portanto, se esta data for anterior àquela... não, se for anterior, eu quero ter um valor negativo. Então é assim. A, B. Deixa-me pensar outra vez. Portanto, eu tenho que ler isto outra vez. Portanto, ela quer o inteiro less than 0. Ok. Se o primeiro argumento for menor, tem que dar negativo. E, portanto,
Se o primeiro for menor, dá negativo. Exatamente. Então é assim. Ok. Agora, se a função não retornar é porque os anos são iguais. Então vamos comparar o mês. Eu espero não me estar aqui a enganar, mas... Ok. E agora... o caso final é porque o ano e o mês é igual e, portanto, resta-me comparar o dia. Isto toma a decisão final. Pronto, save. Porque é que está a dar erro agora? Porque é o plugin a fazer das suas, com certeza. Certo. A função já não tem erro. Claro, e eu já não vou avançar mais nisto, porque, portanto, tenho aqui... Claro, isto para ser bem testado eu tinha que preencher aqui várias datas, mandar ordenar e mandar imprimir as datas. Eu não quero ir por aí, mas quero-vos mostrar o essencial. E a parte realmente complicada disto é escrever a tal função que exprime a relação de ordem que vai ser usada na ordenação. E a própria função que exprime a relação de ordem é polimórfica e usa a técnica do void asterisco. Estão a ver? Pronto. O quicksort que eu estou aqui a usar é muito popular porque ele é muito rápido. E não há razão para não o usar. Pronto, não é difícil. Temos sempre de escrever uma função destas ao lado. E geralmente, já agora, a função tende a ser auxiliar e geralmente costuma-se pôr aqui static, para ela ficar privada ao fecheiro. Evidentemente. Pronto. Olha, e agora, para acabar, eu quero fazer uma especulação. Imaginem, olha, deixem-me olhar para a última aula teórica, que foi a 14. Lembram-se, em que nós trabalhámos definimos um módulo que implementava listas ligadas. Este módulo não é nada polimórfico. Estas listas são especificamente listas de valores reais. Para simplificar aqui, para preparar isto para outras situações, eu tive o cuidado de dar aqui um nome ao tipo dos reais. E estão a ver? Eu não uso a palavra double aqui em sítio nenhum. Este módulo, se calhar ninguém reparou nisto, mas ele já está em parte preparado para polimorfismo. Estão a ver? Estas funções recebem como argumento valores reais e eu tive o cuidado de nunca usar a palavra double. O único sítio onde a palavra double aparece... onde é que estão as dependências do double? É aqui, no tipo data, e, salvo erro, olha, o list print. Há aqui uma situação, quando eu mando imprimir a lista, há aqui uma situação em que eu tenho de saber que realmente estou a imprimir valores reais, por causa do printf. Aqui não há hipótese. Mas estão a ver, apesar deste módulo ser monomórfico, se trabalha com listas de um tipo específico, ele já está programado num estilo que se tende a aproximar do polimórfico. Se eu quiser ter agora uma lista de inteiros, basta-me trocar aqui esta palavrinha double, trocar por int, e ali no print pôr a percentagem D aqui, para ser decimal. Estão a ver? Talvez não tivessem reparado nisso. Pronto. E agora, a questão é, imaginem que eu no meu programa tenho que trabalhar com listas de inteiros, de reais e datas de calendário. Vários tipos de listas. Pronto, uma hipótese é escrever este código todo em triplicado e pronto, ainda bem que o código já está preparado para isso. E vir aqui, cuidadosamente, em cada versão, à mão, portanto, pôr aqui em cada versão o tipo correto e mandar compilar tudo. E fico com 6 fecheiros. 3.h e 3.cs. É uma maneira. Pronto. Agora, e este código não é todo monomórfico. Portanto, eu estou a fazer aquilo que disse há bocado, que eu não gosto, que é escrever código em duplicado ou triplicado. Pronto. Se eu quisesse mesmo listas polimórficas, quais são as minhas hipóteses? Bem, a hipótese número 1, que por acaso eu não exploro aqui na aula teórica, mas posso falar, é usar a técnica do void asterisco. Pronto. É dizer que o tipo de data é um void asterisco. Pronto. E agora, nas várias operações, quando eu passo informação lá para dentro,
eu passo void asterisco. Olha, aliás, a própria lista, estão a ver, nada me impede de fazer isto. Eu posso assumir que aquilo que eu instalo na lista são, vá lá, valores que são registados através do apontador. Portanto, a maneira mais simples não é copiar os valores aqui para dentro, é apenas registar o apontador para um objeto, digamos, que existe no exterior. E, portanto, eu com o void asterisco consigo ir bastante longe. Aliás, pondo aqui void asterisco, consigo fazer quase tudo. A única coisa que depois não consigo fazer é o print. Este print tinha que ser feito à parte. Pronto. E, aliás, é um exercício que, se quiserem fazer, eu sugiro. Agora, o que eu exploro aqui é outra hipótese, que é usar macros. E este exercício agora é quase ridículo. Mas eu vou fazê-lo para vocês verem o poder que têm as macros do C. Porque, reparem bem, isto é uma tentativa de criar um módulo polimórfico. Eu estou aqui a tentar imitar aquilo que em Java seria linked list, e agora tinha aqui o tipo dos valores que eu guardo na lista, e eu chamava isto, por exemplo, data. Não é date, é data. É um tipo qualquer. Pronto. Em Java, o Java tem suporte para estas coisas, não é? Eu defino uma classe com este parâmetro de tipo e tudo perfeito. Escrevo a classe apenas uma vez. Aqui estou a tentar imitar isso em C usando macros. E agora, reparem bem aqui no plano. Tenho aqui um ficheiro.h genérico. Pronto. Opa. Isto aqui, olha, quando o polimorfismo é implementado usando macros, muitas vezes usa-se a palavra genérico. Pronto, nesta situação. Reparem bem no que eu estou aqui a fazer. Portanto, tenho aqui uma macro para já gigante. Estão a ver o terminador. Portanto, isto é uma linha gigantesca. Isto é delirante, pronto. Que tem, a definição basicamente é o ponto H que vocês viram na aula 14. Só que, como eu vou querer instanciar este ficheiro.h para vários tipos, na verdade, quando chegar à altura do programa ser compilado, vão ter que existir, porventura, 3 versões disto. Eu não quero é escrevê-las à mão, quero que elas sejam geradas automaticamente, usando as macros. E, portanto, reparem, eu estou aqui a criar mesmo, em vez do tipo node. O que é que significa isto? Isto é o operador de concatenação de nomes do pré-processador. O CPP, o pré-processador do C, tem este operador que permite concatenar, neste caso, este nome fixo, node, com aquele nome que é passado ali. E agora, imaginem que eu instancio esta macro com a palavra double, em minúsculas. Ele vai gerar automaticamente aqui o nome double node, e depois põe aqui double, e põe aqui double, e depois double list, por aí adiante. Pronto. E tenho a mesma coisa feita aqui para o ponto C. Este ponto C passou a ser uma macro gigantesca. Para já, eu incluo o ponto H de cima. Pronto. Defino aqui estou a expandir a macro, digamos, aqui, do ponto H, para ter acesso às definições. Isto é uma espécie de include já delirante, porque o include normal já não funciona. Eu agora já estou a recorrer ao uso de macros, já estou a ultrapassar os limites daquilo que a linguagem permite. E agora defino então aqui onde é que está. Não, a expansão está aqui. Isto é que é a expansão. Estou a chamar esta macro com o tipo data. Eu há bocado disse uma coisa mal. E aqui esta macro corresponde ao corpo completo do módulo. Estão a ver? É uma macro bem comprida. Eu acho que apaguei aqui umas linhas para isto não ficar assim tão comprido. Isto é uma linha gigantesca. E aqui estou a usar o tal... E agora estão aqui exemplos de utilização. Imagina que eu quero criar agora uma lista ligada de doubles. Pronto. Crio um ficheiro linkedListDouble.h e faço isto. Isto é, chama macro com a palavra double e ele expande. E depois faço a mesma coisa para o ponto C.
Há aqui uma coisa, pronto, que eu ainda vou dizer. Por causa daquele problema que eu há bocado referi do print, eu resolvi pôr na macro que implementa o corpo do módulo um segundo argumento, que é a função que sabe imprimir valores daquele tipo, do tipo data. E eu chamo esta função, na altura de imprimir os valores. Onde é que ela está a ser chamada? Ela chama-se print com P grande. E onde é que está aqui a ser chamada? Aqui está, print. Pronto. E estão a ver, eu mesmo, quando estou a instanciar o corpo do módulo, eu estou a passar o nome do tipo que eu quero usar nos valores da lista e estou a passar uma função que sabe imprimir um número real, que defini aqui ao lado. Pronto. Isto aqui, ninguém faz isto. Pronto. Mas... estão a ver, vocês podem imaginar, se o compilador de C fosse um bocadinho mais esperto, ele até podia ter umas definições no pré-processador que até geravam isto automaticamente. Não era nada de especial. Pronto, isso não existe. Eu estou a fazer isto à mão. Mas até era simpático que existisse. Mas, basicamente, se eu quiser, portanto, implementar um módulo de listas ligadas genérico, eu tenho duas maneiras. Ou trabalho com o void asterisco e sempre que passo valores para dentro da lista, tenho que sempre passar lá o i comercial e passar o valor, como eu fiz na primeira versão do swap, assim. E tenho esta outra maneira. Pronto. Agora, de toda esta aula, aquilo que realmente vocês precisam mesmo de saber é esta técnica. É bom conhecer todas, mas aquela que é mesmo obrigatório saber é a técnica número 1. Esta, que usa o memcopy e o void asterisco. Até porque é a técnica tradicional e para mostrar que é tradicional, para provar isso, eu estou-vos aqui a mostrar uma função de biblioteca que permite ordenar vetores de qualquer tipo. Esta parte é que é fundamental ser sabida. Até teoricamente pode haver uma pergunta num teste em que eu peço para fazerem uma função destas. Olha, teoricamente, bem, isto agora era complicar, mas eu até podia mandar-vos fazer o quicksort, implementar esta função. Era um bom exercício. Portanto, fazer uma função que recebe este material todo e agora, internamente, usando memcopies, vai ordenando a pouco e pouco, e o algoritmo de ordenação podia ser o que quisessem. Podia ser o bubble sort, qualquer outro. Pronto. Portanto, recapitulando o que tivemos aqui a fazer, o polimorfismo é um mecanismo importante nas linguagens de programação. Eu recordo como nós começámos aqui a olhar para uma função polimórfica e eu estive a falar o aborrecimento que seria se não fosse possível definir funções polimórficas. Tínhamos que estar a programar esta função para cada tipo. Nós não queremos isto. E, portanto, tivemos a ver como é que se pode fazer isto em C. E apesar de não ser nada elegante, a falta que o polimorfismo faz é tão grande que por vezes nós escrevemos código deste. Preferimos escrever isto apenas uma vez do que estar a escrever 4 ou 5 cópias do mesmo código. Às vezes até 2 ou 3, já não queremos. Agora, para acabar mesmo a aula, eu queria dizer uma coisa. Estas técnicas que eu estive aqui a mostrar acabam por ser técnicas que as linguagens de alto nível, como por exemplo o OCaml, usam internamente. Porque quando o OCaml implementa uma lista polimórfica, ele tipicamente usa internamente a técnica do void asterisco. Portanto, ele valida o código, detecta os erros todos ao nível do código OCaml, mas quando se chega à altura de gerar código de baixo nível, ele acaba por gerar código que é muito parecido com este código que eu tive aqui a exemplificar. E ele não usa a técnica das macros, posso dizer. Ele usa a técnica do void asterisco. É a técnica tradicional. Portanto, ao estudarmos isto, estamos a ter umas pistas como as linguagens de programação costumam implementar polimorfismo. E esta é uma conclusão interessante e é com isto que eu vou terminar a aula. Então o resto, bom dia, obrigado.